Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um ABC Smart Talks. Hoje estou aqui com o Pascoal Gomes, CFO e RI da Login. Pascoal, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade em participar dessa conversa e já queria te convidar para se apresentar, contar para a gente um pouco do histórico da Login, quem vocês são. Muito bom, Roberto. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Pascoal Gomes, né? Eu estou aqui, como o Roberto disse, como CFO e DRI da Login Logística Intermodal. A Login Logística Intermodal é uma empresa 100% brasileira, né? De soluções de logísticas integradas, e aí principalmente soluções marítimas, né? A gente tem navegação costeira, que eu já explico um pouquinho mais de calma, terminal em Vila Velha, né, que é o terminal de Vila Velha, o TVV, e a gente tem uma série de projetos que a gente chama de 3PL, né, de soluções logísticas. E o nosso forte aqui na Login é a cadeia de transporte porta a porta, né? Então, o que a gente vende, a gente até acaba fazendo alguma coisa de porto a porto, mas o foco é vender o porta a porta. Então, a gente é intermodal. Passa, né, pelas embarcações e aí, eventualmente, terminais, né? A gente tem esse em Vila Velha, tem mais dois terminais multimodais, né? Um em Itajaí e no Guarujá, para soluções logísticas dedicadas, e faz a ponta rodoviária. Então, a gente vai buscar lá na origem, na porta do cliente e entrega no destino final. A Login, você me perguntou, Roberto, o histórico dela é o seguinte, né, resumidamente. É uma empresa que foi fundada lá atrás pela Vale. A Vale, em 2007, estava ali fazendo um movimento de se concentrar nos seus negócios, né, de minério, etc., no seu core business, e se desfazendo de alguns ativos, né, que não estavam no centro da estratégia. Então, juntou-se uma série de ativos ali, né, relacionados a transporte de container, principalmente, e ali, logo na largada, foi feito o IPO, né, da Login, com lançamento de ações no mercado, e já no novo mercado. Então, a Login é uma das primeiras empresas beneficiadas, né, por todos os critérios de governança do novo mercado, já de longa data, aí, desde 2007. Lá em 2013, né, a Vale vendeu o controle acionário no mercado, né, e ali, um pouco depois, né, ali em 2015, acontece um evento, né, que é o estaleiro EISA entra num processo de falência. A Login tinha encomendado algumas embarcações, né, com esse estaleiro, e no meio do projeto ele quebra, né? Ali começa uma fase muito difícil da companhia, né? Ou seja, margens já muito apertadas, mais esse problema do investimento, né, que não vingou, e isso então põe a companhia, né, numa situação bastante delicada. A partir de 16, Roberto, a Login começa assim, um amplo processo de turnaround, né? Ela vende um negócio importante de granéis, ela renegocia suas dívidas, né, com os principais credores e foca todo o time, depois de fazer uma reorganização, em eficiência operacional e lucratividade, né? Então, eu costumo falar, se você voltar no tempo, né, a Login lá atrás, ela não tinha rentabilidade com mais ativos do que ela tem hoje, tá? E hoje a gente faz aqui uma boa rentabilidade exatamente por esse trabalho grande que foi feito de focar, né, nesse yield management, ou seja, de você trazer cargas mais rentáveis para dentro da nossa cadeia. E ali em 2019, aí começa um período novo da companhia, já depois desse turnaround, que foi muito bem sucedido pelo time que estava aqui,
com uma fase de expansão. A gente faz um follow-on no final de 19, capta no mercado ali aproximadamente 630 milhões de reais, com objetivos de ampliar a frota, renovar o contrato de arrendamento do TVV por mais de 25 anos, né, em troca de investimentos de ampliação da capacidade, investir em projetos, em novas oportunidades de 3PL, implementar uma agenda, né, ESG, dali, né, ou seja, recentemente aconteceu uma oferta pública de ações de um grande player internacional do mercado, que é a MSC, para a aquisição do controle da companhia. A gente adquiriu recentemente uma empresa bastante relevante, né, no setor de transporte rodoviário e estamos, desde lá, né, ampliando a nossa frota. Então, hoje a Login já tem 7 navios próprios, né? Dos 7, né, 6 aqui atuando entre Brasil e Mercosul e um, né, aplicado num trade internacional. E 2 em construção, exatamente agora, enquanto a gente está falando, na China, com calendário para ficarem prontos ali no final de 2023 e início de 2024. Então, é uma fase, né, bastante importante de expansão da companhia. E se a gente pensar aqui com um pouco mais de detalhes, né, o que a Login faz, né? Quando eu falo de navegação costeira, a gente está falando principalmente de cabotagem, né? Cabotagem, então, é entre os portos brasileiros. A gente tem uma série de serviços, né, regulares, frequentes. Por exemplo, a gente tem um serviço que é o Serviço Manaus, tem um outro que é o Serviço Amazonas, tem o Serviço Atlântico Sul, que percorrem, né, e tocam boa parte dos portos brasileiros, os mais relevantes, principalmente, do extremo norte do país, né, desde lá de Manaus até o extremo sul. E a gente já chega em Buenos Aires e em Assunção, no Paraguai, pelo Rio La Plata. E temos alguns serviços que a gente chama de shuttle, né, que são frequências, são trechos menores, né, o navio fica ali rodando, né, entre alguns portos mais próximos, principalmente para atender um negócio de feeder, né? O feeder é o que é? É a viagem final de uma carga do longo curso. Então, vem esses navios gigantes, né, de longo curso de fora, com carga importada, ou então vão levar eventualmente carga para fora. Eles param aqui nos grandes portos brasileiros, tombam a carga para navios menores, aí a Login é um player relevante nesse mercado, né? E a gente pega e distribui, então, essa carga do longo curso entre os portos, né? Entre os diferentes portos brasileiros e leva isso até o cliente final, como eu te disse, usando a ponta rodoviária, né? Então, essa é mais uma linha dentro da navegação costeira. E o Mercosul é esse trade entre o Brasil e os outros países do Mercosul, né? Argentina, Paraguai principalmente. Isso falando de navegação. Quando a gente vai para o TVV é um terminal situado em Vila Velha, o único ali da região que movimenta containers, né? Mas é um terminal cada vez mais multipropósito, né? Cada vez mais carga geral tem um resultado relevante dentro da composição de resultados do TVV. E ele está se diversificando exatamente para fazer essa gestão, né, de riscos, de portfólios e de tipos de cargas diferentes, né? A gente está aqui no meio de um processo de investimento no terminal de Vila Velha, adquirimos novos equipamentos de ponta, né? A maioria importados, que estão lá já aumentando sensivelmente a produtividade do terminal. E soluções 3PL, né, que é a nossa terceira linha, vou dar um exemplo, né? A gente tem aqui um terminal, por exemplo, em Itajaí, que lá a gente tem alguns clientes específicos que a gente faz ali, desenrola a vida inteira de uma parte da cadeia logística daquele cliente, né? Faz o recebimento, cross-docking, separação, despacho, etc. e tal, né? E usando também os nossos ativos de navegação e a nossa rede, né, de fornecedores para transporte rodoviário. Então, é isso que a Login faz, né? A Login, de fato, é uma empresa de logística integrada. E quando você fala dos teus clientes, assim, que setores hoje, por exemplo, que vocês são mais fortes, né? Eu estou pensando assim que o Brasil é um país assim muito muito rodoviário, né? Muito transporte via caminhão. Onde que a cabotagem ela entra, assim, quando a gente pensa numa perspectiva mais macro, né? E quais são os setores assim que mais utilizam os serviços de vocês hoje? Excelente pergunta. Vamos lá.
uma das fortalezas da Login, Beto, é que a gente tem uma base de clientes muito diversificada, tá? E por que isso é legal, né? Porque os setores são cíclicos, né? Às vezes um está caindo e o outro está subindo. Com isso, a gente consegue equilibrar bem aqui o nosso portfólio de clientes e logo a nossa receita, né, e resultado do negócio. Então, a gente faz aqui do alfinete ao foguete, tá? Assim, extrapolando. Mas vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte: provavelmente você tem uma TV, né, dessas mais modernas em casa. Possivelmente quem trouxe ela foi a Login de cabotagem lá do polo, né, da Zona Franca de Manaus. Então, todos nós aqui que temos esse tipo de TV em casa, você tem lá uma TV, provavelmente a Login trouxe. Então, eletrônicos é um setor forte, né, dentro do portfólio da Login. Então, a gente tem grandes indústrias eletrônicas, né, e muitas, inclusive, concentradas ali no polo de Manaus. Comida e bebidas, então muitas empresas multinacionais, nacionais, né? A gente faz muita comida e bebida nos nossos navios. A gente é uma empresa, né, em termos de estratégia, bandeira branca, então a gente trabalha para os principais armadores mundiais, tá? Grandes armadores mundiais são clientes da Login, inclusive os que são os donos dos nossos concorrentes diretos, né, por a gente ter essa característica de ser uma empresa mais bandeira branca. Metais e mineração, então é outro setor que a gente faz bastante. Químicos, né, a gente faz muito, então, por exemplo, esses projetos dedicados que eu comentei de 3PL com vocês, parte deles são de indústrias químicas, né? Que a gente desenvolve a cadeia. O TVV, por exemplo, né, ele tem ali um fluxo de exportação muito grande de granito e café, são os dois carros-chefes ali, né? Ali tem um polo produtor de granito, né, bastante relevante no país, café também é bastante relevante, então a gente transporta tudo, né, basicamente. A diferença, já que você perguntou, para o modal rodoviário, é que é o seguinte: no rodoviário, a gente tem capacidade de, na maioria dos casos, transportar a mesma carga, viu? Hoje a Login faz carga dedicada, né? Que a gente chama aquela carga full container, né? Um cliente para um. E a gente até está numa estratégia de partir para também ter no nosso portfólio que a gente chama de carga fracionada, né? E carga fracionada está muito no rodoviário. Mas qual que é a grande diferença, né? O rodoviário ele tem uma flexibilidade muito grande. Você assovia, tem 3 caminhões no seu pátio, né? Rapidinho. É 60% da matriz de transporte no Brasil, né? Então, o Brasil é um país essencialmente de transporte de mercadorias rodoviário, tá? E a cabotagem, né, ela exige um planejamento, né, mais eficiente, né, mais profissional das indústrias, porque o navio tem hora para chegar no porto, tem hora para sair, né, os lead times, eventualmente, né, são diferentes. Logicamente, quanto maior, né, o trânsito de uma rota, de um serviço, mais competitivo a gente se torna, né? E eu digo o seguinte, né, um dos esforços grandes que a gente tem aqui na Login é converter carga do modal rodoviário para a cabotagem, né? Então, nosso principal concorrente é o rodoviário, né? Isso é interessante para o país também, né? Porque é só a gente sair aí na rua, nas rodovias, que você vê, né, a quantidade de caminhões que a gente tem transitando, né? E os diversos as questões que são envolvidas por isso, né? E a cabotagem tem muitas vantagens, né, em relação ao modal rodoviário. Ela é um transporte menos custoso, né? É um transporte que o nível, né, de avarias, de sinistralidade, nem se compara, né, com o modal rodoviário. Então, índices assim, totalmente inferiores. Ele é um transporte também muito mais sustentável, né? Quantidade de gases, né, de efeito estufa, etc., poluentes que a gente emite, né, por tonelada é muito inferior, assim, absurdamente inferior ao modal rodoviário. E aí, se você entrega um custo melhor e um nível de serviço bacana, pronto. É uma questão de você, do cliente experimentar, né? Como é que ele experimenta ali a cabotagem e passa, né? E uma vez que ele entra, eu diria o seguinte: a taxa de fidelidade é bastante alta, né? A gente tem pouco giro, né, de clientes, de perder clientes na nossa carteira, né? Quem experimenta geralmente vem e quer ficar Dois, e quer três, ampliar, teste, som. inclusive, né, a quantidade de cabotagem que usa lá dentro da sua estratégia de distribuição.
Pascoal, dá para você quantificar assim quanto que a cabotagem é mais competitiva que o rodoviário e quando que você tem talvez um break-even, assim, são distâncias menores, que aí talvez a cabotagem seja menos competitiva ou cargas, como você falou, mais fracionadas? Como que é a matriz de decisão assim do teu cliente? Olha, a cabotagem, Roberto, ela é sempre mais competitiva, tá? Do que o rodoviário em qualquer trade, mesmo nos pequenos. A diferença em termos de custo, tá? Então, se você pegar assim, um delta custo entre frete rodoviário e frete de cabotagem, né, na média, estudos aí de mercado demonstram que isso tá na casa aí de uns 20%, tá? Pelo menos. Então, em alguns trades mais, em alguns trades menos, uma média ali de 20%, tá? Quando você fala de break-even, o break-even para cabotagem, ou vamos assim, para a empresa de cabotagem, tem muito mais a ver, né, com quanto de carga tem naquele navio, né, porque o navio tem um custo para operar cheio ou vazio. Então, esse ramp-up, né, do enchimento do navio com carga, ele é muito relevante para o setor, né? Quem é um player de cabotagem e entra para esse mercado sabe que durante algum tempo vai queimar dinheiro até achar, né, até passar desse ponto de equilíbrio e ter o navio cheio, né, com determinado ali limite né, utilização da capacidade e com carga rentável, porque também não adianta você ter um monte de carga no navio e são cargas que não são rentáveis, né? Então, para o cliente, pensando na ótica do cliente, se, né, o planejamento dele, distribuição, permite trabalhar, porque isso sim é um pênalti em relação ao rodoviário, né? O lead time, tá? Por quê? Porque você tem que desembaraçar a carga, né? Mandar para o porto, subir no navio, o navio vai zarpar e tal. Então, o lead time ele é pior à medida que os trechos são menores, porque essa parcela de tempo investida, né, em desembaraçar a carga, botá-la no navio e tal, ela é igual, independente de ser um trecho longo ou um trecho curto. Então, em tese, nos trechos mais curtos, a gente fica menos competitivo nesse quesito do lead time. Ainda assim, se a indústria suporta aquele lead time, ela migra para a cabotagem, mesmo um trade curto, tá? Pascoal, tem uma pergunta aqui do Nicolas, e ele fala assim: historicamente, a cabotagem é feita com contratos take or pay de longo prazo. Com isso, queria saber se o pipeline comercial ainda vê grande demanda de clientes com esses contratos ou agora mais contratos spot. Olha, contrato, quem opera transporte de cargas no Brasil sabe que são contratos spot, né, em sua maioria. Um contrato de longo prazo, né, ele, por trás dele, quando você pega um contrato de cabotar, por exemplo, vamos pegar um contrato de granel, né, uma coisa que é, sei lá, extração de um insumo, né, mineral ou vegetal, ou o que seja, que é intensivo sempre naquela região e sempre migra dali para uma outra região. Quando você tem uma indústria com esse perfil, legal, aí você pode fazer um contrato de longo prazo, tá? Mas não é o perfil, né, de carga e nem de clientes da Login. Como eu disse, né, os setores que a gente atua são diferentes setores, mas são setores, né, até de varejo, né, a gente faz muito. Então, não são setores que permitem ali um contrato de longo prazo. Então, a maioria dos contratos, grande maioria, tá, são contratos spot, mas com grande recorrência, né? Por que tem grande recorrência? Exatamente porque há uma fidelização pelo nível de serviço e pelo custo, que é bastante, né, diferenciado em relação aos demais meios de transporte. Então, embora sejam contratos de curto prazo, esporte, etc., eles são, né, sempre ali renovados, né? Assim, a taxa de renovação é muito alta e, como a gente tem visto nos resultados da Login, crescente, né? Mas, Pascoal, vamos lá. Do ponto de vista competitivo, como é que vocês ficam, por exemplo? Porque eu fico imaginando assim, né? A Login começou a operar muito antes aqui da BR do Mar. Os navios que vocês compraram, eles eram nacionais, os primeiros, e agora vocês podem comprar navios de fora. E imagino que você, né, faz um navio para. Qual que é a vida útil de um navio? Como é que você vai amortizar o navio nacional, sendo que agora você tem competição de navio mais barato? Como é que fica? Então, vamos lá. Deixa eu contar essa história da Login, depois eu conto em relação a essa questão que se levantou,
da competição e como é que isso vai ficar com a BR do Mar, né? Então, primeiro, a Login ela tem 7 embarcações, tá? Então, e a gente opera aqui com lastro, tá? Então, para cada embarcação bandeira brasileira, a gente tem lá as devidas embarcações bandeiras estrangeiras, tá? Quando eu falo um navio bandeira brasileira, Roberto, não significa que ele foi construído no Brasil, tá? A gente tem até, entre os nossos navios, tá, 3 que foram construídos no Brasil, né, no EISA, que foi aquele evento que eu falei que lá atrás complicou um pouco a história da Login, né? A gente construiu ali alguns navios, né? Foram entregue um pedaço deles e a gente ficou... perdão, falei 3 não, 2, né? Dos 7, 2 foram construídos no estaleiro brasileiro, que é o Login Jacarandá e o Login Jatobá, tá? Esses navios, mais, né, o navio que a gente nacionalizou, dão lastro, então, para os navios que a gente trouxe de fora, né? E aí você traz de fora e opera com base no direito de tonelagem, né? Que é esse lastro. O lastro é esse direito de tonelagem. Para cada tonelada que você tem lá de um navio bandeira brasileira, né? Ou seja, a regra era 2-1, né? Agora que a BR do Mar está mexendo com isso, você podia ter, então, o bandeira estrangeira, tá? Logicamente, como há um delta investimento grande, né, e a indústria brasileira naval, né, de construção, ela de fato não foi desenvolvida, né? O que a gente tem se desenvolvendo bem hoje é uma indústria de manutenção, né, de estaleiros, etc. Então você não tem nem oferta, né? A oferta é muito baixa para a construção de navios no Brasil. Fora isso, se você vai lá fora e não precisa nacionalizar o navio, né, pagar todos os tributos, importação, etc., para subir a bandeira brasileira nele, como eu já disse, isso tem um delta investimento que é muito relevante, né, que vai fazer toda a diferença no retorno da companhia. Então, a Login se organizou para trabalhar com essa regra de lastro, tá? Para usar dentro da regra que existia antes da BR do Mar, para ter aqui uma frota de embarcações que respeitasse essa regra de lastro. Agora, o que acontece? Agora a gente pode se beneficiar desse novo marco que é a BR do Mar. Vou dar um exemplo prático que está acontecendo agora. A gente tem um navio chamado Login Discovery. Esse Login Discovery está operando num trade internacional, uma rota lá fora. Lá fora, Roberto, o Daily Hire, né, que é o preço, né, para afretamento dessas embarcações, disparou aí a partir da crise do Covid, né, por uma série de fatores. Então a gente está lá, né, bem posicionado nesse trade internacional, mas a hora que o meu contrato acaba lá, eu posso trazer, né, eu posso ter a opção de manter o navio lá, né, ainda surfando essa onda, né, de excelentes fretes internacionais que está acontecendo no momento, ou trazer o navio já sobre a haste da BR do Mar, mesmo sendo um navio bandeira estrangeira, para operar na cabotagem no Brasil, né? Então, os primeiros beneficiados pela BR do Mar são os players que já estão aqui no Brasil, né? Que vão poder, com isso, né, ampliar as suas frotas para atender, ganhar participação e relevância no mercado e ampliar, então, a participação da cabotagem na matriz de transporte, né, com investimentos inferiores, né, ao que seria se tivessem que construir o navio aqui no Brasil ou nacionalizá-los. Tá? Então, a Login é uma que pode sair na frente com isso e decidir assim, né? Essa é uma discussão aqui em andamento. Se a gente decide assim, poderíamos, né, sobre a ES que está sendo regulamentada agora, a BR do Mar, sendo regulamentado isso, a gente traz a embarcação para operar na cabotagem, né, e fortalecer aqui alguma rota nossa, né, para posicionar estrategicamente aqui dentro da nossa estratégia comercial, né, de desenvolvimento de mercado. E aí, vai ampliar a competição? Vai. E como é que é a regra da BR do Mar para esse ponto, Roberto? Ela está dizendo o seguinte, olha, uma EBN, que é uma empresa brasileira de navegação, né, qualquer uma que se instale hoje no Brasil, em 2022, pode operar com um navio bandeira estrangeira, perdão, sem lastro, tá? Em 2023, mais um navio. Em 2024, mais um navio. Em 2025, mais um. E depois em 26, quantos quiser, né? Então, isso vai atrair novos competidores para o mercado? Potencialmente, sim, né? É um problema para a Login isso? Não. Por que não é um problema? Por 2 razões, né? Primeiro, a gente já está aqui estabelecido no mercado, sabe operar, conhece, tem as rotas estabelecidas, tem frequência, tem nível de serviço. Então, a gente está bem posicionado para surfar essa expansão também, né? Esse crescimento. Esse é o número 1. Número 2, como a gente mesmo disse aqui no início da conversa,
cabotagem tem um potencial de crescimento grande e tem crescido 2 dígitos aí há alguns anos. Então, vamos dizer que nos próximos 5 anos, que é quando vai estar liberado, né, a cabotagem para qualquer empresa brasileira operar 100% com frota de navios estrangeiros, se esse mercado ele anda aí, vamos colocar 10% ao ano, né? Se ele cresce 10% ao ano daqui para lá, você está falando de um mercado 60% maior. Concorda? Em 5 anos? Cabe mais gente, né? E isso ele crescer isso, porque o potencial é maior do que esse, né? Porque o grande concorrente da cabotagem não é o outro player aqui de cabotagem do meu lado, é o rodoviário, né? A gente conseguir, né, fazer essa migração da carga rodoviária para a cabotagem, tá? Muito legal. E você tem algum tipo de restrição ou gargalo do ponto de vista portuário? Eu sei que, por exemplo, nos aeroportos, né, a gente tem uma coisa muito clara que assim, as cidades mais interessantes, as rotas, né, mais movimentadas, têm uma competição ferrenha ali pelo slot da companhia aérea. Para vocês, dá para colocar mais navio assim nessas rotas que vocês já operam? Os portos conseguem atender? Nossos portos conseguem atender, né? Eles têm, logicamente, sempre é uma questão mercadológica, né, Roberto? É como na companhia aérea. Eu sei porque eu trabalhei em aeroporto também, eu sei exatamente isso como você está colocando. O que acontece, né? A logística, ela faz o caminho da eficiência do custo. Eu sempre falo isso. Então, o que é mais... Como é que você leva uma mercadoria do ponto A para um ponto B? Você vai buscar a forma mais eficiente, né? Olhando 2 indicadores, né? O custo, basicamente, e o nível de serviço. O nível de serviço envolve, né? Se o produto vai chegar lá sem avaria, se ele vai chegar no tempo certo, em que tempo que ele vai chegar. Então, você sempre olha essas variáveis para levar uma mercadoria do ponto A para o B. Com Porto, não é diferente. Por exemplo, você vai para Santos, por exemplo, tem uma série lá de portos e terminais, né? Logicamente, há uma concorrência, né, e uma especialização, inclusive, de alguns terminais e portos para determinados tipos de carga, né? Em alguns lugares, né, nos principais hubs, vamos chamar assim, né, portuários do Brasil, a gente tem competição hoje no país, né? E essa competição é benéfica para o mercado. Então, a gente consegue lá sentar, né, com os nossos parceiros e entender o que para login funciona melhor em termos de custo e nível de serviço, porque é isso que vai entrar na conta do nosso cliente, né? Então, não tem falar assim, poxa, tem algum plano de expansão da login, né, para os próximos anos que está esbarrando em uma restrição de capacidade portuária? Não, não tem. Pode ter? Pode, porque tudo depende de como é que o mercado se movimenta daqui para lá, né? E quanto vai custar fazer isso. Porque a partir de um momento que um determinado porto ou terminal, né, eleva muito seus preços, né, porque está com uma sobredemanda ali, o que acontece? A carga migra para o outro, a carga migra para o próximo. Você vai colocar isso na sua conta, pô, em vez de você parar ali num porto XPTO, você vai parar no porto, né, da próxima grande cidade, né, onde tem um porto legal lá com nível de serviço bacana, vai incrementar um pouco o seu custo, mas esse delta custo, eventualmente, ele é menor do que, né, o delta preço que aquele terminal ali está te cobrando, né? O que a gente enxerga de muita oportunidade, e aí a gente vê isso porque a gente tem um terminal, né, que é o terminal de Vila Velha, é a organização dos portos, né? Os portos precisam estar mais organizados no Brasil, porque aí ganha-se muita eficiência, né? Quando você tem portos especializados, né, portos e terminais, em tipos de carga, você não tem ideia do salto de produtividade que isso dá. Porque uma coisa é um berço lá portuário que atende qualquer tipo de carga, né? Outra coisa é um berço que atende container, por exemplo, porque está todo preparado para atender container, movimentar container, o equipamento que está ali já é padrão, vai pegar a carga, vai tirar, ou seja, isso dá um giro e uma produtividade muito grande, né? Então a gente enxerga aqui no Brasil tem muito espaço, né, para se melhorar, né, a infraestrutura portuária, como a gente está fazendo no TVV. O TVV renovou seu contrato em troca de investir, né? E a gente está já na segunda fase de investimento do projeto. Para você ter uma ideia, a gente trouxe 2 MH6, né, que são aqueles guindastes gigantes que movimentam carga, com uma capacidade de içamento, né, muito superior aos guindastes que a gente tinha antes, e uma velocidade
né, de movimentação também muito superior. E você pode operar remotamente com ele, você pode operar, por exemplo, com os dois em conjunto e içar uma carga ainda mais pesada. Então, ele é flexível. Então, você tem aí uma vasta, né, um vasto caminho para os terminais e portos brasileiros continuarem investindo, né, na sua infraestrutura, desde o calado, né, para receber navios de maior porte, até os equipamentos para a movimentação da carga deles, que vai destravar muito, né, muita capacidade ainda nos portos e terminais brasileiros. Vendo aqui você falar, me veio outra dúvida sobre a BR do Mar. Como que você garante, ou como é que você talvez desincentiva esse comportamento, como você falou do pirata lá da Austrália, do cara que vem, surfa a onda aí do período mais rentável, depois deixa a gente na mão. Você tem aí obrigações ou contrapartidas que esses novos players ou players que venham usar essas embarcações internacionais, eles precisam cumprir para entrar nessa regra? Certamente existem, né? A ANTAC é o órgão regulador, né, dessa história toda, e Marinha do Brasil, etc. Então, tem uma série de regulamentações, né, que tem que ser cumpridas por qualquer operador, né? Então, quando eu falo alguém que é oportunista, né, não é que é bagunçado, né, mas é que não está olhando o longo prazo daquele mercado. Então, essa transição que a BR do Mar está propondo, que é uma transição, né, escalonada, né, ao longo do tempo, ela já é muito interessante para proteger esse tipo de movimento, viu, Roberto? Por quê? Quem quiser entrar, vai entrar com essa cabeça de ir investindo e botando lá bloquinho em cima de bloquinho, e no tempo ter uma capacidade bacana que faça diferença no mercado, né? Ah, poxa, mas lá na frente, quando tiver tudo liberado, qualquer IBN pode chegar aqui e trazer quantos navios quiser. Pode, mas a verdade é que os players que estão aqui estão se estabelecendo, novos que entrarão e participarão eventualmente desse crescimento vão estar estabelecidos também. E aí, alguém que venha sem, né, ou seja, comprometimento de fazer um investimento pesado de longo prazo, não vai sustentar nesse mercado, né? Pode até fazer algum tipo ali de estrago, mas não vai fazer, né, vamos dizer assim, não vai afetar materialmente esse mercado. Perguntar contrapartida? Não, não tem uma contrapartida. Tem uma série de regulamentações que tem que ser respeitadas, né? A tripulação, por exemplo, né, ela tem que ser em parte brasileira, né, para atender as regras aqui do nosso setor, né? Era 100% brasileira, a BR do Mar já mexeu, já botou uma proporção, né, para atuar entre brasileiros e estrangeiros, que é uma coisa que a gente ainda está entendendo como é que vai acontecer, né? Não é uma coisa fácil de fazer, de implementar, mas trouxe muitas outras coisas bacanas, por exemplo, o AFREM, né? O AFREM, que é o adicional de frete da Marinha Mercante, que é um subsídio relevante para as empresas do setor continuarem investindo, né, construindo navios, eventualmente fazendo a manutenção deles, principalmente no Brasil, que tem se desenvolvido muito bem, foi prorrogado, né? Mexeram-se nas alíquotas, né? Até a alíquota de cabotagem ela reduziu, né, de 10% para 8%, mas uma coisa que terminaria agora no final de 22 foi prorrogado, né, por mais 5 anos até o final de 2027, o que é muito positivo para as empresas do setor, né, porque conseguem, né, se beneficiar, usar esse recurso para financiar, né, ou para repor, principalmente, parte do caixa que foi investido nesses projetos de crescimento, tá? Pascoal, a gente tem visto assim um número enorme de operações com viés sustentável, ESG, e quando a gente começa a olhar a cabotagem, né, uma coisa que salta aos olhos é que assim, a companhia que utiliza o transporte de cabotagem, ela consegue reduzir a pegada de carbono dela. Como que você avalia o impacto dessa característica, digamos assim, no setor de vocês? Vocês têm, não sei, mais financiadores, mais clientes, mais gente querendo fazer negócio? Tem, enfim, coisas materiais que você possa mencionar para a gente? Bem, então, bom, essa primeiro é uma agenda é, constante aqui na Login, né? A gente tem investido muito, além, né, do que você colocou, Roberto. A navegação, ela já no seu DNA tem, né, essa pegada, né, que é muito mais, né, é muito menos nociva, né, ao meio ambiente do que outros modais. Só para você ter uma ideia, né, para a mesma quantidade de carga, né,
Se você pegar, ó, quanto é que uma tonelada de carga gasta de combustível por 1 quilômetro, né? Um navio gasta 4,1 litros, um caminhão gasta 15,4, né? Emissão de gás carbônico, 5 vezes menos. 5 vezes menos, né? Um caminhão faz 100, né, de CO2 por TKU, a gente faz 20, né? Então, é muito diferente, né? Sem falar, como eu disse, né, eu já coloquei, né, no custo médio, né, de transporte, o risco de roubo, etc. Então, tudo isso, né, dentro da nossa estratégia ESG, é relevante como proposição de valor para os nossos clientes, a gente tem investido mais nisso. Então, vou te dar um exemplo prático. A gente docou 3 navios no ano passado. Nesses navios que a gente docua, a gente implementou alguns dispositivos e sistemas para melhorar ainda mais, né, o consumo, né, para dar mais eficiência no consumo de bunker desses navios. E essa eficiência de consumo se traduz, né, além de custo, que é super interessante para a companhia, mas num nível de emissão de gases de efeito de estufa ainda menores, né, menores do que esse que eu te coloquei agora, porque a gente está andando nessa curva para reduzir ainda mais essa emissão. Então, dentro da nossa estratégia de venda, tá? E aí, Roberto, os nossos clientes têm demandado isso, né? Alguns têm aumentado a participação de cabotagem nas suas matrizes logísticas, justamente porque tem essas missões, né, de reduzir, né, de se tornarem empresas mais sustentáveis e de reduzir, então, a sua pegada de carbono, tem aumentado a participação de cabotagem dentro, né, dessas suas matrizes. Às vezes a procura é proativa, é deles para a gente, e a gente está sempre lá mostrando como é que isso é mais benéfico, né, para ele, né, e para o meio ambiente de uma forma geral. Você fala assim, poxa, Pascoal, mas isso é da natureza de vocês não estão fazendo nada além para fazer isso. Não, não é verdade. A gente está botando recurso, botando dinheiro, né, fazendo pesquisa, investindo nas embarcações para que elas se tornem ainda mais sustentáveis, né, ainda melhores desse ponto de vista de eficiência e ajude a própria Login a reduzir a sua pegada de carbono, né, não sei se você sabe, mas o setor de transporte de cargas no país é um dos principais ofensores, né, os principais emissores de gases poluentes na nossa atmosfera, né? Pascoal, a gente tem uma pergunta aqui do Guilherme Costa sobre os players internacionais, né? E o que você pode nos contar sobre a aquisição da MSC? Eu sei que tem algumas coisas pendentes ainda, né? A operação está sendo analisada pelo CAD, mas conceitualmente, o que você pode dizer para a gente sobre parcerias internacionais com, enfim, armadores de fora? Então, vamos lá. Primeiro, legal, obrigado pela pergunta, viu, Guilherme? Primeira coisa importante é os nossos pares aqui, né, os nossos concorrentes de cabotagem, os players, eles já atuam nesse modelo, né? A gente tem 2 companhias aqui de cabotagem no Brasil e elas pertencem, né, a grandes grupos, né, de navegação de longa distância, né? E agora, né, todo mundo acompanhou, a gente divulgou muito isso para o mercado, a MSC, né, que é o maior player, né, em termos de capacidade de navegação, de transporte de carga, né, de longo curso, no mundo, adquiriu, né, a maior parte das ações da companhia, né, cerca de 67%, através de uma oferta pública de ações da OPA, né? E uma autorização extraordinária, né, fez essa OPA enquanto aguarda a decisão final, né, ou seja, o parecer, né, na verdade, do CAD sobre o ato de concentração. Né? Então, o CAD está lá avaliando, a gente aqui como companhia, né, tem um papel de prestar informações para o CAD, né, eles também do outro lado estão prestando informação para o CAD entender quais são esses movimentos, né, de verticalização, horizontalização, etc., que os negócios combinados, né, entre MSC, né, e a sua atuação no Brasil e a Login se tornarão, né, após este evento. Então, está lá o CAD analisando, e enquanto o CAD analisa, Roberto, a gente não sustenta conversa com a MSC sobre nada de futuro. Né? A MSC é o acionista controlador hoje, né? Se você baixar lá o nosso perfil, né, de investidores das ações, mas ainda, né, a gente não pode, né, ou seja, enquanto o CAD não aprova, falar sobre planos de estratégia, nada disso. Né? Então, são investidores. Agora, potencialmente, pode ser muito bacana para a Login. Né? Primeiro porque você tem um acionista controlador que é do ramo, e não é qualquer um, é o maior do ramo, vamos dizer assim,
Eu costumo explicar, olha, a Login tem 7 navios, a gente se orgulha, né? Tá indo para 9 daqui a pouco. Eles têm mais de 600, né? Não sei se você sabe, tem um navio deles, em termos de capacidade, sabe esses navios gigantescos? Ele bate a capacidade de todos os navios da Login somados. Um. Você está entendendo o que é MSC? Então, é uma coisa, né, que para a Login pode ser muito bacana, né? A gente, né, tem aí potenciais coisas bacanas para fazer no futuro, mas de antemão, né, ou seja, uma empresa séria, grande, que já investe no Brasil há muitos anos, que tem, né, essa expertise, né, conhece mundialmente, né, esse negócio, tem tecnologia, tem processo, tem gente, tem rede de fornecedores, então não pode ser ruim, né? Assim, a gente está otimista, né? Acho que pode vir muita coisa boa daí. Não tem nada de concreto, né? A gente, de fato, né, não tem essas conversas com eles, né? E estamos aguardando o trâmite, né, do CAD terminar, para aí sim a gente conseguir visualizar melhor, né, o que pode ser isso na prática, né, para login. Mas é muito bacana, né? Ou seja, é um sinal, né, de que uma empresa com a envergadura que a MSC tem, né, quando ela decide dar mais um passo para dentro do Brasil, eu acho que nós aqui, né, independente de eu estar na login, a gente tem que ficar feliz com isso, né? Se a gente está trazendo gente séria, grande, né, relevante no mercado para investir aqui no Brasil, é isso que o Brasil precisa, né? Precisa trazer investimento direto, destravar a malha de infraestrutura, né? E esse é um movimento importante dentro desse contexto. Pascoal, na pandemia, a gente viu muitas notícias, né, sobre crise de containers, aumento de preço do frete. Você pode dar um panorama para a gente sobre como que estão essas questões hoje, e se enfim, o frete marítimo já se normalizou na sua visão em termos de preço, enfim. Então, vamos lá. Então, há uma escalada mundial de preços, né, de inflação, mundo afora. Certamente, né, o transporte logístico ele é um ofensor importante, né, dentro desse contexto inteiro. E ele vem a reboque, né, do preço do óleo, né? Então, você vai lembrar, o preço do óleo ali, quando começou a pandemia, despencou, né, mundo afora, até uma crise grave, né, o preço ruiu. Embora, para a gente aqui no Brasil, a gente não se beneficiou disso, né? Porque na contramão o dólar também explodiu, né? Então o preço em reais acabou que foi bom que balanceou, né? Mas com essa questão do aumento do preço do óleo, né? E o óleo, e os principais combustíveis, né, dos diferentes modais de transporte, seja o diesel para o caminhão, o bunker para a navegação, a gasolina de aviação, tudo isso subiu muito, né? E então o valor do serviço prestado, né, pelo transportador está intrinsecamente ligado com essa variação, né, do preço do óleo. À medida que o óleo sobe, não tem jeito, os fretes vão subir, né? E isso está acontecendo agora, né? O preço do óleo tem subido muito. O bunker nos últimos, desde a pandemia, inclusive, ali do segundo trimestre, né, de 2020, que foi ali o Vale, só sobe, né? O bunker só sobe de lá para cá, assim como o diesel, assim como, bom, provavelmente eu não acompanho, mas a gasolina de aviação, por aí afora. Então, o que isso significa, né? Significa que sim, essa guerra que estava acontecendo lá fora, né, e o que aconteceu na pandemia afetaram materialmente o setor, né, mas é um setor que tem essa capacidade, né, com maior ou menor grau, né, de esforço, de repassar o preço dessa variação do combustível para o frete, né? E logicamente o frete é um componente importante, né, nos preços de custos e serviços, tá? Essa questão do container que aconteceu lá atrás, ela ainda não está 100% regularizada, né? Ainda há um déficit, né, entre oferta e demanda de containers, porque houve ali, de fato, né, um descasamento, desbalanceamento entre oferta e demanda. Essa falta de container, né, ela foi um outro elemento que justificou, né, o aumento dos fretes, junto com essa questão do preço do óleo, mas, em algum momento, isso vai se normalizar, né? Esperado que isso normalize. Já se normalizou? Não, não. Não está no pico como esteve. Então, aqui, quando eu entrei na Login, há 8 meses atrás, o daily hire para fretar uma embarcação internacional de cabotagem, do jeito que a gente usava aqui no Brasil, era US$ 11.000. Dá um chute de quanto que isso bateu
ali no auge da pandemia? Dá um chute. 22? 100 mil. Você acredita? 10 vezes mais. Então, foi muito forte o que aconteceu, né? Mexeu muito nessa questão, né, estrutural de transporte logístico mundo afora. Logicamente, a gente sentiu esse evento aqui, em alguns lados prejudicado, em outros beneficiados, né? Mas o fato da vida é que essa inflação nos preços dos fretes tem a ver, né, com a ruptura das cadeias logísticas aí mundo afora, né? Não só de container, não só de óleo, mas também a de demanda, né, e oferta de produtos e serviços aí nesses trades internacionais. Como é que isso afeta a login, Roberto? Afeta de duas maneiras, né? Primeiro, como a gente tem hoje, você tem uma embarcação afretada lá fora, é ótimo, né? Que você está pegando um frete super bom lá fora, não está mais 100 mil dólares, né? Já caiu um pouco em relação, né, a esse preço. Mas você tem essa, vamos dizer, né, essa questão de surfar esse momento que é positivo. Ó, o setor de navegação mundial tem o melhor momento da história dele, né? Eu costumo brincar, talvez, melhor do que a época da navegação das Índias, né? Que foi quando surgiu e eles estavam lá provavelmente fazendo um bom dinheiro. Então, se olhar os resultados dos grandes transportadores mundiais, é impressionante o que essa turma está fazendo de resultado, né? É, e acaba chegando na login. Por quê, né? Em parte a gente faz serviço feeder, como eu coloquei, tem o trade do Mercosul, que também está, né, esses fretes estão um pouco afetados por essa dinâmica internacional, né? Então, no mercado doméstico não, mas para fora a gente acaba, né, sentindo um pouco isso. Esse é o lado bom. O que é o lado ruim disso, né? O lado ruim é que isso em algum momento volta contra a economia, né? Porque aí a inflação, ela, como a gente sabe, né, ela acaba desacelerando o consumo, né? Elas aceleram o consumo, e aí o consumo na ponta caindo, as indústrias não conseguem mais passar a produção, demandam menos transporte. Então, essa dinâmica, ela né, eventualmente você tem um efeito direto positivo na largada, depois você pode ter um efeito não tão positivo assim. A Login está surfando muito bem essa onda, Roberto, por um motivo especial. Aliás, por dois. Primeiro, que não tem nada a ver com o seu login, é do setor. O setor de transporte é um setor resiliente, tá? Por quê? Mesmo num cenário de guerra, né, acontece logística, né? Você precisa transportar produtos e serviços, tá? Muda o perfil. Estou falando assim, usando aqui um exemplo extremo, né? Ninguém gosta de guerra, que essa maluquice pare lá fora, mas a verdade é que a demanda por movimentação de carga, ela existe em qualquer cenário, mesmo numa crise, né? Mesmo no Covid, eu estava lá, né, numa determinada empresa, caiu um tipo de carga, subiu muito carga médica, equipamentos hospitalares, né? Depois a vacina, etc. Então muda o perfil de carga, mas sempre há necessidade de você transportar bens, né, de um lado para o outro. Então, essa é uma resiliência do setor. A segunda coisa aí tem que ver com o portfólio, né, de clientes diferentes da Login, como eu coloquei lá atrás. Então, às vezes, um setor está caindo, o outro está subindo. E o posicionamento geográfico, né? Então, a gente tem coisas que estão, por exemplo, receitas de feeder e Mercosul são em dólares para a gente, né? Que dá uma certa proteção, dá uma certa não, né? Dá a nossa proteção que a gente precisa para cobrir, por exemplo, custos de bunker, de leasing de contêineres, que também são dolarizados e ainda paga um pedaço da nossa dívida aqui dolarizada. Então, temos um hedge aqui meio operacional. Então, essas características da Login, que foram desenvolvidas ali, né, no sufoco, porque a Login lá atrás, né, foi a lona, né, e foi muito bem conduzido o turnaround dela pela turma que estava aqui na época, mas ela teve que aprender a se defender desses riscos, né, do bunker, do câmbio, da inflação, né, ou seja, todo esse pacote de coisas desafiadoras do cenário, a Login teve que se desenvolver aí, aprender a lidar com isso e desenvolver as suas defesas, né? Quando a gente olha o resultado de vocês em termos de receita em dólar, despesa em dólar e despesa financeira em dólar, vocês têm uma exposição líquida a dólar ainda? Vocês conseguem se redear completamente no operacional? Você tem algum derivativo, alguma coisa assim? Não, a gente não usa derivativo aqui no Login, né? A gente tem duas coisas. Primeiro, um hedge, que é operacional da operação. Então, receitas menos custos em dólares, sobra um saldo em dólar. Esse saldo paga a nossa parcela da dívida em dólar e ainda sobra um pouquinho, mas não muito. E isso que a gente fica equilibrando essa conta, né? Exatamente para não ficar exposto ali e não incorrer em custos de hedge,
cambial para o fluxo de caixa. Então, o nosso fluxo de caixa é muito bem protegido, ainda estamos um pouquinho comprado em dólar, então o real deprecia, a gente acaba até ganhando um pouquinho mais, tá? Porque não é o nosso objetivo aqui, né? E a gente fez uma coisa que é um hedge contábil, um hedge accounting, para defender uma variação cambial que não é caixa, né, em grande parte, que é a marcação da nossa dívida em dólar pela PETAX do fechamento do trimestre. Então, a gente tem um pedaço aqui da nossa dívida relevante em dólares. Cada trimestre que o dólar varia, e ele varia muito, né? Eu sempre brinco, né? O dólar foi... Alguém disse isso um dia, né? O dólar foi feito para humilhar os economistas, né? Eu sou economista e falo isso com propriedade. Ninguém sabe para onde o dólar vai. Ele varia, então, o que a gente fez foi adotar aqui uma estratégia de hedge account, exatamente projetando esse fluxo de receitas, custos e despesas em dólares para o futuro, e esse saldo, né, contra o nosso passivo em dólar, contabilmente a gente consegue defender parte, né, uma boa parte dessa variação cambial, que é uma variação cambial de balanço, né? E parte dela, então, a gente tem mandado para o patrimônio líquido, reciclando ela lá, e ela vai ser um dia verdadeira no futuro, à medida que a gente paga essa dívida, né, uma dívida de longo prazo, mais 11, 12 anos pela frente, e aí sim é que vai materializando, né, pelos marcos de pagamento ali, aqui câmbio, né, isso de fato acontece lá na frente, a gente não sabe, o que a gente não quer é com essa variação de câmbio maluca ficar tendo essa oscilação no resultado. Isso melhorou muito, viu, Roberto? A previsibilidade do resultado da Login. Por quê? Às vezes a gente fazia um trimestre fantástico aqui do ponto de vista operacional, aí vinha o câmbio, mudava, esse saldo em dólares de dívida dava uma variação monstra, ia lá para o nosso resultado financeiro, né, com uma despesa financeira, por exemplo, que não era caixa, porque a gente paga um pedacinho dessa dívida por ano, né, não era caixa, mas levava contabilmente no nosso demonstrativo de resultado todo o nosso resultado. Aí você ficava com aquele gostinho assim de, puxa, caramba, fiz um excelente resultado, aí vem uma coisa aqui totalmente contábil, né, e levou meu resultado. Então a gente está mais protegido dessa oscilação, tá? Que aula, Pascoal. Obrigado pela oportunidade, viu? Muito bom aqui poder explicar e contar um pouco o case e a história da Login, viu? Eu sou muito grato aqui por ter essa, né, principalmente o canal aqui com o investidor, né, Roberto? Que eu acho que é a principal missão de vocês é ajudar o investidor a entender um pouco mais os negócios e os setores. E a Login é um caso único, né? A Login não é um caso trivial. Não tem outra empresa comparável na Bolsa, né, com as características que a Login tem. E a gente vive um momento muito especial e tem muita coisa pela frente legal para acontecer, né, para a Login. Logicamente, o mar aí fora anda meio revolto, né, para todo mundo, mas a gente está com as ferramentas certas aqui para navegar por esses mares aí e sair do outro lado. Pascoal, obrigado pela tua disponibilidade. A nossa porta aqui tá sempre aberta. É um prazer falar contigo. E espero aí te receber novamente aqui no Smart Talks daqui a um tempo, para a gente ver como é que a BR do Mar se amadureceu, né? Legal. Mas muito obrigado pela tua participação. Boa noite também a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado, Roberto. Uma boa noite. Boa noite, turma.